Graças a Deus. Amados, essa palavra desta noite para nós, o Senhor Jesus está trazendo, falando a respeito, das pessoas. Muitas das vezes as pessoas acreditam que só porque elas são boas, elas vão ser salvas. E muitas das vezes é um ledo engano, porque às vezes a pessoa fala: mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, e eu não faço mal para ninguém, então eu vou ser salvo. Só que Jesus aqui, ele fala um detalhe aqui, muitas das vezes, amado, que nós não queremos, porque o que acontece? Nem tudo que Deus quer de mim, Ele quer de você. Mas muitas das vezes Ele quer de você algo que Ele não quer de mim, porque Ele quer aquilo que muitas das vezes nos está impedindo de servir a Ele. Porque muitas das vezes nós temos no nosso coração ali uma reserva, ou nós temos no coração ali, nós somos apegados em algo, e muitas das vezes isso que está nos impedindo de caminhar e de ser salvo. Porque esse jovem aqui, aparentemente, ele tinha todas as qualidades de uma pessoa boa, Então nós vemos aqui que ele chega para Jesus, ele já começa ali com elogio, Para começar, os elogios não levam ninguém para o céu, Aquele jovem já chegou ali elogiando o Senhor Jesus, com certeza já pensou assim: bom, vou chegar perto dele, elogiando ele, e falando, chamando ele de bom, e vamos ver o que tem para falar comigo. Então ele chega lá e fala: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Então ele disse, aí Jesus respondeu para ele: por que me chamas bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então naquele momento ali, esse jovem, ele já pensou: pronto, eu estou dentro, já estou no céu, já estou dentro do céu já, Então eu tenho tudo aqui na terra e também vou ter lá no céu também. Mas aí Jesus vai e fala com ele algo que ele não queria ouvir. Porque quantas vezes, amado, nós entramos na igreja, nós queremos ouvir só o que nos agrada. Muitas das vezes nós entramos na igreja e falamos: não, eu não quero que toque na minha ferida, desde que não fala disso que eu estou fazendo de errado, então está tudo certo. E aquele jovem, ele foi tão certo que Jesus ia elogiar ele, que Jesus ia falar para ele: não, meu filho, você tá ótimo, Você não precisa de mais nada não, então você já está fazendo tudo que a palavra manda, então você pode ficar tranquilo que o céu já é seu. Mas não foi isso que Jesus falou para ele, porque Jesus olhou lá dentro do coração dele, porque muitas das vezes Deus olha dentro do nosso coração, porque como Deus disse, que Ele não olha a nossa aparência, mas Ele olha o que está do nosso coração, Ele olha o nosso coração. E naquele momento Jesus, então, conhecendo o coração daquele jovem, através do Espírito Santo, Jesus falou para ele: você sabe os mandamentos, aleluia. Aí ele disse: quais? E Jesus falou para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para a gente ler isso aqui parece fácil demais, Não, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, nunca desrespeitei ela, nunca xinguei o palavrão à minha mãe, eu nunca falei mal dela. Então, isso eu já passei, Já passei no crivo do Senhor Jesus. Mas aí Jesus fala para ele: olha, não adulterarás, e também, isso aí também, eu estou perfeito, Então Jesus continua falando para ele: não furtarás. Ele disse: eu também, isso aí também, eu nunca fiz. E ali, Jesus a palavra do Senhor fala que Jesus, então, depois de falar essas coisas com ele, ele respondeu para Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Então Jesus agora fala para ele algo que ele não queria ouvir. Então Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Palavra dura, para a pessoa que não estava disposto a ouvir aquilo, que ele nunca pensou que aquilo ali fosse para ele um impedimento. Então ele já disse: não, eu já dou esmola os pobres, eu ajudo as pessoas que precisam. Outras pessoas que acham que vai para o céu só porque deu uma cesta básica para alguém, mas isso não garante salvação de ninguém. A palavra diz que a nossa fé ela tem que ser acompanhada da fé e a obra, para que ela tenha vida. Porque se eu só tenho fé, mas eu não tenho obras, também estou falho. Também se eu só tenho as obras, mas não tenho a fé, também estou falho. Então, amado, a fé sem as obras não vai. E também as obras sem a fé também não adianta.
E esse jovem aqui, ele naquele momento que Jesus fala isso com ele, aquele jovem entristeceu profundamente. Mas aí você pensa, então quer dizer que é pecado ser rico? Não, Jesus não falou isso aqui. Jesus simplesmente falou para ele: olha, se você quer ser perfeito, você vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Aleluia. E aquele jovem, então, para ele essa já foi muito, porque ele, ali naquele momento ele entristeceu. Mas certa vez Jesus ele falou o seguinte: aleluia, que adianta nós ganharmos o mundo todo se nós perder a nossa alma? E Jesus diz: trabalhai para aquilo que não perece, mas aquilo que permanecerá no céu. Então lá no céu, o que Jesus tem para mim e para você são o quê? Um tesouro maravilhoso, tesouro verdadeiro, porque o próprio Jesus chama aqui a riqueza dessa vida de ilusória. Então para Deus as riquezas deste mundo são ilusão. Por que ilusão? Porque hoje você tem uma casa bonita, você tem um carro do ano, você tem saúde, você tem tudo aqui aparentemente. Mas se você morrer hoje, se Deus tirar o seu fôlego de vida hoje, do que você tem aqui, você não vai levar nada. Nada, nada, nada. E se você não tiver feito um bom plano de funerário, nem um caixão você não vai ter direito a comprar. Aí muitas das vezes vai ter que, os outros vão ter que fazer vaquinha para poder comprar esse caixão para você, porque a sua riqueza, não valeu nada, não vale de nada. Então muitas das vezes a pessoa pensa assim: então quer dizer que eu não posso ter riqueza? Sim, você pode. Deus agrada da prosperidade, tanto a prosperidade vem de Deus. Mas o que Deus não quer é que eu e você, nós colocamos o nosso coração nas riquezas. Que nós devemos achar que as coisas aqui dessa terra é que vai ser, que é a mais importante para nós. Por quê? Porque quando nós achamos dessa maneira, que as coisas aqui dessa terra é muito importante, eu não tenho tempo para Deus. Muitas das vezes Deus está no último lugar na minha vida. Deus não vem como primeiro, mas Ele vem como resto. Ele vem como a sobra do meu dia, a sobra do meu dinheiro, a sobra do meu louvor, a sobra de tudo. Porque depois que eu satisfiz a minha carne, que eu fiz todas as minhas vontades, agora eu vou para a casa do Senhor, agora eu vou adorar a Deus, porque ainda tem um pouquinho de tempo, então agora eu posso adorar a Deus. Aleluia. E nós não entendemos, nós não paramos, nós não pensamos, porque como aquele homem rico também, o exemplo daquele homem rico, que ele colheu muitos bens, aí ele falou assim: o que farei agora? Eu vou derribar os meus celeiros, vou construir outros, e vou recolher todos os meus bens, e vou dizer para minha alma, descansa, folga, porque eu tenho bens para muito mais tempo, mais uns 3 anos para frente. Aleluia. Naquela mesma hora Deus falou para ele: louco, se nessa noite perdi sua alma, para quem será? Porque, irmãos, o que acontece hoje? Muitas das vezes nós vivemos num mundo tão materialista que nós só queremos aquilo que nos agrada os nossos olhos, só aquilo que é para nos, aquilo que nós achamos que é para nós. Eu quero dizer para você que nada que você tem é seu. Você pode até ficar triste comigo por falar isso para você, mas tudo, nada, nem o filho que você tem não é seu, porque tudo é de Deus, querido, tudo é de Deus. Aleluia. Porque se eu falar: não, meu filho é eu que mando, na minha filha é eu que mando, eu estou completamente enganado, porque meu filho pertence ao Senhor, a vida dele é do Senhor. Então qualquer momento que Deus quiser tirar ele, Deus vai tirar. E eu posso chorar, eu posso gemer, mas não vai adiantar, porque o meu filho é do Senhor. Então se Deus quiser recolher daqui da terra, não vai ter ninguém que vai poder impedir. Como assim a minha vida também. Como se Deus quiser tirar o meu fôlego de vida agora, eu caio aqui. Simplesmente, como diz a palavra de Deus, a carne vai para o pó, como era, e o meu espírito vai para Deus que deu. Aleluia. A vida do homem é essa. Muitas das vezes nós não pensamos que nós somos 3. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas o que é nosso? Nada. Nada é nosso. Simplesmente Deus nos formou do pó da terra, Deus soprou em nós o fôlego de vida, Deus nos deu condição de respirar o ar que Ele preparou para nós, porque você não imagina
o oxigênio que tem nesse ar. Você não acredita, muitas das vezes as pessoas falam, não, o ar está todo poluído, mas mesmo com esse ar poluído ainda há muito oxigênio. Eu, por exemplo, uma vez eu gripei e algo tampou aqui, onde saía a voz, o meu fôlego tampou, começou a tampar, e eu não fiquei acho que nem 30 segundos daquela maneira. Era como se eu estivesse afogando. Eu sentia como se eu estivesse afogando, porque o ar não tinha, como se não tivesse ar. E ali foi um desespero naquele momento ali. Tive que enfiar um negócio lá dentro da minha garganta e puxar para poder tirar ali aquela crosta que estava agarrada, para me voltar a respirar. Mas naquele momento ali o meu corpo, as pernas já amoleceu toda, meus olhos já revirou e eu já estava quase que partindo. Por quê? Simplesmente porque tampou a minha garganta no local ali que era onde sai o ar. Naquele momento ali eu entendi, meu Deus, naquele momento eu comecei a ver isso. Falei, meu Deus, a gente estando com saúde, você não percebe quanto ar que tem aqui, que nós estamos respirando. Aquelas pessoas que tiveram doentes da Covid, muitas delas morreram, outras sobreviveram, mas as que sobreviveram, graças a elas, graças a Deus, que foi o próprio Deus que deu ali para que elas permanecessem mais um tempo. Mas aquelas pessoas que morreram, a maioria delas porque faltou oxigênio, não tinha oxigênio no hospital e elas não conseguiam respirar o ar, e ali por isso elas morreram, porque faltou o quê? Oxigênio. E esse oxigênio você tem de graça para você, não é seu, mas Deus deixou para você usar. Como tudo que nós temos, amado, não é nosso, mas Deus está deixando nós usar. A casa que você hoje mora nela, o carro que você anda nele, o Deus que te deu, Deus te emprestou, Deus colocou na sua mão para você, né? Deus tem te dado saúde. Se você levantou da cama hoje, pode ter certeza, foi Ele que fez com que você conseguisse levantar. Se você abriu o seu olho, naquele momento você acordou ali, porque foi Deus que permitiu. Porque se não fosse a vontade dele, nem abrir os olhos você não conseguia. Por quê? Porque tudo é de Deus, amado. Quando nós olhamos dessa maneira, nós entendemos que nada nós temos, nada mesmo. Nada que está aqui no mundo é nosso. Nós estamos aqui por um tempo e que Deus vai vir para poder tirar nós daqui. E essa é a única alegria que nós temos, de saber que hoje eu estou passando luta, eu estou passando prova, estou passando muitas perseguições, às vezes estou enferma, mas isso é só aqui, isso é só um momento, porque na hora que o meu Jesus me chamar, que Ele me tirar esse fôlego de vida, essas coisas para mim não vai fazer falta nenhuma. Então Deus não precisa curar o meu corpo para mim poder ficar na terra, se o propósito dele é me levar, aleluia. E se a vontade dele for me curar, é porque ele ainda tem obra na minha vida e ele quer que eu faça para ele, porque Deus não quer curar ninguém para a pessoa ficar no mundo servindo a Satanás. Porque, amados, porque quando você não serve o Deus Todo-Poderoso, você é escravo do diabo. Não é porque você quer servir a Ele, mas Ele te obriga àquela vida, Ele te obriga a você servir a Ele. Muitas das vezes você não sente nele, mas Ele te induz. Talvez o nosso coração, e como diz a palavra de Deus, os nossos olhos, ela é só concupiscência. A gente contempla as coisas e muitas das vezes deseja. E na hora que nós desejamos aquilo, o inimigo faz com que aquilo entre para dentro de nós. Como diz a palavra de Deus, os olhos são a alma, é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai estar em trevas. Aleluia. Então a palavra do Senhor disse que se eu, por exemplo, quiser as coisas só para esta vida, eu sou pobre, cego e nu e miserável, porque eu não vou ter nada para poder receber com Deus. Às vezes as pessoas pensam, porque trabalha muito e só se preocupa em trabalhar. É lógico, ninguém é contra o trabalho aqui, ninguém é, porque isso também, o trabalho é uma instituição de Deus, o trabalho foi Deus que mandou. Mas Deus não quer que nós colocamos o trabalho na frente da obra dele. E Deus não quer que nós ficamos só com o trabalho para a nossa alma, para o nosso corpo,
e esquecemos da nossa alma, aleluia, porque como a sua alma, o seu corpo físico tem sede, tem fome, ele se cansa, ele quer dormir, e isso tudo você dá para ele. Mas e a sua alma? A sua alma, ela só se alimenta aqui, ó, na palavra de Deus. Só a palavra de Deus alimenta a minha e a sua alma. Não, as coisas, a comida aqui da terra não alimenta a nossa alma. O que alimenta a nossa alma são a palavra de Deus. Então, amado, essas coisas nós devemos observar. Aquele jovem, quando Jesus falou para ele para vender tudo que ele tinha e desses pobres, Jesus falou para ele, Jesus estava garantindo ele que ele ia ter um tesouro no céu. Olha para você ver, Jesus simplesmente queria trocar com aquele jovem um tesouro verdadeiro, porque os tesouros que ele tinha aqui na terra ia ficar na terra. Mas aquele jovem não compreendeu isso e não aceitou isso. Naquele momento, o que a palavra de Deus disse? Então, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, aleluia. Agora imagina, pensa junto comigo, aleluia. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala, né, a respeito daquelas pessoas daquela igreja, onde o povo dizia, rico sou e não tenho necessidade de nada. E Jesus falou para eles, olha, vocês são pobres, cegos e nus, e eu oriento que compra, né, ouro refinado, né, no fogo, e vestes brancas para que te vista, e ore para que te unja. Aleluia. Porque as riquezas aqui da terra, para Deus não é nada. Para nós, muitas das vezes, nós passamos a vida inteira perseguindo a riqueza, perseguindo bens materiais, sem nem saber que nós vamos poder desfrutar daquela riqueza quando nós possuímos. Às vezes a pessoa que tem riqueza, como eu já falei, Jesus, não, ninguém é contra a pessoa que é rico, não, é bênção, a glória de Deus. Ai, quem me dera eu fosse rico bastante para me poder abençoar muita obra de Deus aqui na terra. Quem me dera que eu pudesse ter muito dinheiro e que eu pudesse repartir com aquelas pessoas que nada têm. Esse é o meu maior sonho, amado, porque o que eu tenho é para Deus. Tudo que Deus me deu é dele. Então Deus colocou nas minhas mãos para quê? Para me administrar. Aleluia. Então eu já falei aqui, já contei que havia na terra um homem que muitas pessoas já o conheciam, ouviam as suas músicas, chamava Frank Sinatra. Esse homem, diz que ele era um dos homens mais ricos do mundo, lá, pelo menos lá da sua região onde ele morava. Então ele falou com o pessoal assim, que quando ele morresse era para eles colocar 10 pratinhas, 10 moedinhas de 10 centavos no bolso do paletó dele, um isqueiro e um maço de cigarro e um litro de uísque. Isso é a insensateza de uma pessoa, de um humano que não tem o menor entendimento das coisas de Deus, porque parece que era imaginável que aquilo fosse seguir ele. Se nem o caixão não ia seguir ele, mas ia ficar na terra. Mas imagina, né? Aquele litrão de uísque, aquele isqueiro, aquele cigarro, o que ele ia fazer com aquilo? E aquele dinheiro, ele ia comprar o que com aquilo no inferno? Porque lá, como diz o Senhor Jesus, lá o bicho não morre, lá o fogo não apaga, lá não tem esse negócio de falar, não, eu vou ficar perto do fulano, eu vou para a igreja junto com meu marido, porque eu quero ir para o céu junto com ele. Tudo bem, lá no céu pode ser que você vai ficar junto com seu marido, mas ele não vai ser seu marido lá, mas pelo menos você vai conhecer ele lá. Mas lá no inferno dizem que a coisa lá é tão terrível, que a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele diz que lá os dentes arranjou de dentes, né? São gritos, choro e ranger de dentes, porque não tem mais tempo para mais nada, porque lá a pessoa, o fogo queima e a pessoa não morre não, vai continuar gritando, vai continuar sofrendo. E Frank Sinatra, ele achou que aquele vidro de uísque, aquele cigarro e aquelas moedas fosse seguir ele para onde ele fosse. Para começar, no céu não entra essas coisas materiais, então não era para lá que queria ir, né, irmão? Porque se ele tivesse pelo menos o entendimento de saber que lá no céu não vai entrar nada material, ele jamais ia pedir para fazer isso, né? Mas então, amado, existem pessoas aqui na terra que elas não sabem a vontade de Deus.
Então essas pessoas que não sabem, é necessário pregarmos para elas, é necessário a gente abrir os olhos delas. Mas quando Jesus falou isso com aquele jovem, porque era necessário ele vender aquilo que ele tinha, repartir para os pobres, que ele ia ter um tesouro no céu, aquele jovem entristeceu. Mas Jesus falou: e vem e segue-me, aleluia. E aquele jovem não queria ouvir isso. Quantas vezes você entra na igreja, você ouve uma palavra que você não quer ouvir? Muitas das vezes você vem na igreja e fala: não, eu quero ouvir uma revelação, que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo, que Deus vai fazer aquilo outro. Muitas das vezes a pessoa não quer ouvir uma palavra dessa, irmão. Conscientizando, porque isso é palavra de conscientizar, de nos conscientizar do que é a verdade. Porque Jesus certa vez ele falou: trabalhar para aquilo que não envelhece, né? Aonde o ladrão não rouba, a ferrugem não rói, né? O tesouro, né? O nosso tesouro que lá tem lá no céu. Porque pela visão que João conta no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que lá no céu até as ruas é de ouro, lá o mar é de cristal, as portas é uma pérola, lá tem tanta pedra preciosa que eu nunca ouvi falar aqui na terra, eu nunca vi nem de longe, nem por fotografia. Eu nunca ouvi dessas pedras, mas que lá no céu tem, né? A gente lê e a gente fica pensando: ah, Senhor, mas como será que é essas pedras? Porque eu nunca vi aqui nem na fotografia. Então, mas a palavra de Deus diz que lá tem, e são riquezas verdadeiras, são ouro, são pratas verdadeiras. Lá é coisa que não acaba não, irmão. Aleluia. Lá você não precisa de nada, porque a palavra diz que lá você vai ser como um anjo diante de Deus. Lá nós vamos glorificar e exaltar esse Deus, e lá nós vamos sentir paz. Nosso coração não vai ter vazio, nosso coração, nossos olhos não vai sair mais lágrimas, porque a palavra de Deus diz que dos nossos olhos Ele enxugará todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Então quer dizer que você não vai ter motivo para chorar. Se aqui você é perseguido, pode ter certeza, você entrou lá, a perseguição não pode mais com você. Então aqui a palavra do Senhor diz que Jesus ofereceu para esse jovem o tesouro no céu, porque ele disse: se para você quer ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, amados, esse jovem ele entristeceu. Aí você me pergunta, ou você mesmo pode imaginar aí: e agora? Esse jovem não quis o tesouro que Jesus tinha para ele. Jesus, né, propôs a ele. E esse jovem morreu. E aí? A riqueza dele ficou para quem? Ele pôde levar algum? Não, né? Então é de uma insensatez que muitas das vezes a gente fica pensando: meu Deus, como que eu vou rejeitar a salvação em Cristo Jesus, pensando que as coisas aqui da terra vai ficar comigo para sempre? Porque não vai, amado, né? Às vezes eu canso de contar aqui. Muitas das vezes a pessoa só pensa em trabalhar para adquirir riqueza, para adquirir casa, para adquirir propriedade, para adquirir carro, e às vezes a pessoa não para nem mais usufruir daquilo que já tem, porque a pessoa não para de trabalhar. É de dia e de noite. Estou no trabalho porque eu quero comprar o lote do meu lado. Aí depois, né? Eu sumi da igreja porque agora eu estou construindo e eu vou, né, alugar. E se a pessoa morre hoje, para quem vai ficar tudo? Para quem vai ficar tudo? Então, amados, nós não podemos ser dessa forma. Nós precisamos de olhar para dentro de nós e ver o que está nos impedindo de nós servir a Deus. O que tem te impedido de ter uma comunhão com o Senhor? O que está te impedindo de você entregar de corpo e alma e espírito no altar dele e servir a Ele de coração? Porque, amado, é bobeira nossa de pensar: eu vou servir Deus de qualquer maneira, e eu vou ficar 20, 30, 40 anos na igreja, e Jesus voltar e eu ficar. Para que eu vou ficar? Para ser consumido pelo fogo. Porque lá, né, em Joel, lá fala que, né, não vai ficar nem raiz e nem ramo, porque tudo vai ser consumido pelo fogo. Então esses prédios, olha, para você ver, para você ter ideia, se a gente for parar e analisar, não precisa nem de muito longe, muitas notícias de coisas antigas, não. Pouco tempo, acho que foi o ano passado mesmo, teve um terremoto lá nos estrangeiros, lá, agora não sei falar com você direitinho qual cidade que foi lá, mas dizem que não durou nem 3 minutos. Aqueles prédios enormes, gigantes,
que levou não sei quanto tempo a ser construído, foi tudo pro chão. Então virou tudo escombro, irmãos. Olha para você ver qual é o poder de Deus, como é o poder de Deus. Então se nós parar e analisar, falar, não, Deus ele é dono de tudo, Ele é poderoso, mas se com 1 minuto Ele é capaz de jogar isso aqui tudo no chão, né? Agora imagina, se eu pensar assim, não vou servir a Deus porque eu gosto do mundo, das coisas desse mundo, eu quero ficar nesse mundo. A palavra do Senhor diz que aquele que se faz amigo do mundo, ele se transforma em inimigo de Deus. Está lá em João. Então se você ama mais o mundo do que a Deus, toma cuidado, porque é hora de refletir, é hora de colocar em ordem os seus pensamentos e escolher a melhor parte. Como aquela, Marta e Maria, Jesus, foi na casa delas, e Marta estava preocupada somente em servir aquilo que era material, servir comida, servir café, servir, lavar vasilha, cuidar. E ela ainda foi e falou com Jesus: mestre, manda Maria me ajudar, porque ela está me deixando servir sozinha. O que Jesus falou para ela? Marta, Marta, você está fadigada por tantas coisas, só uma te basta. Maria escolheu a melhor parte, porque Maria estava aos pés de Jesus, Maria estava lá nos pés de Jesus. Então Maria escolheu a melhor parte. Porque Marta não esperava isso de Jesus. Marta esperava que Jesus fosse chamar a Maria na regulagem. Falou: Maria, que negócio é esse? Você deixando seu irmão servir sozinho, trabalhar sozinho, você não está fazendo nada. Mas Jesus falou para ela: Marta, Marta, você está fadigada por muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Naquele momento eu creio que Marta desarmou. Naquele momento ela compreendeu que o que ela estava fazendo, talvez até que ela estava fazendo era para servir o próprio Jesus, mas ela queria servir Jesus só com o material. E não é isso, amado, que Deus quer de nós. Às vezes a pessoa pensa que só dele dar uma boa oferta na igreja, ou levar o dízimo e colocar lá, que já é suficiente para ser salvo. Não, amado, isso não leva ninguém para o céu. Isso é apenas uma das coisinhas que você tem que cumprir nessa caminhada com Cristo, porque você precisa ser também dizimista e ofertante, porque também é mandamento do Senhor. Mas a primeira coisa que Deus pede é que você entrega para Ele o seu coração, é que você entra para servir a Ele de verdade, não enganando a si mesmo. Porque, amado, quando eu falo que estou servindo a Deus, mas eu estou servindo de qualquer maneira, eu estou enganando a mim mesmo, porque de Deus ninguém esconde nada, a Deus ninguém engana. Então eu preciso ser sincero com Deus, você precisa ser sincero com Deus, se você quer dar o reino do céu. Não adianta você fazer só para me mostrar, para mostrar para o pastor. Não, você faz para Deus, olhando para Ele. Tudo que você fizer, que seja para a glória do nome dEle. Aleluia. Porque só Ele tem poder para te salvar. Pastor Luiz não tem, eu não tenho. Eu acredito que nenhum que está aqui, nem as criancinhas de peito, que ainda não sabe o que é certo e o que é errado, elas não podem te salvar, porque elas já nasceram, elas foram geradas em pecado. Somente Jesus Cristo, que é santo e puro, é o único sangue puro que pode limpar a nossa alma. Aleluia. Então aquele jovem rico naquele momento se entristeceu, e naquele momento ele já não queria mais seguir Jesus. Dali mesmo ele voltou, e agora Jesus disse assim: e disse então Jesus, quando aquele jovem rico, ele ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Por que é difícil entrar um rico no reino do céu? Porque muitas das vezes, amado, aqueles que têm as riquezas, eles não se preocupam com a salvação, eles não querem deixar aquilo que é material, como esse jovem. Ele estava com o coração dele apegado nas riquezas, nas propriedades que ele tinha. E eu falo para você, às vezes eu fico triste, que às vezes muitas pessoas, ela é pobre de roupa, pobre de dinheiro, pobre de tudo aqui na terra, nem casa não tem. E muitas das vezes a gente vai pregar para ela, vai falar para ela de Jesus, da salvação, a pessoa não quer.
E a pessoa ainda rejeita uma salvação, um céu de glória como esse. E a pessoa fala: eu sou isso e aquilo. Entendeu? Porque eu conheço pessoas assim. Pessoa aparentemente, fisicamente, a pessoa não tem nada, apenas uma casinha ruinzinha para morar. Mas vai falar para ela de Jesus, aí a pessoa fala: não, eu vou morrer assim. E vai morrer assim. E é triste que a pessoa sofre aqui nessa vida e vai sofrer o dobro na outra. Porque a sua vida, amado, ela não acaba aqui. Às vezes a pessoa pensa que ela vai morrer hoje e acabou o sofrimento, acabou tudo. Não, queridos. Quando nós partimos com Cristo, quando nós dormimos no Senhor, a palavra do Senhor diz que nós vamos para o descanso eterno. Mas a pessoa que morre aqui sem Cristo, ela não vai para o descanso eterno, ela vai para o sofrimento eterno. Aí eu paro e falo e faço as contas. Deus falou que o nosso tempo aqui na terra, o muito que nós vamos viver é 120 anos, 120 anos. Vamos dizer que eu viva 120 anos aqui na terra, né? Já estou com 61, né? Então está faltando uns 40 e pouco, né? Não, nem 40, vai ter 39, gente. Vai faltando 39 para me ter ao 100, né? Mas para mim ser 120 ainda falta 70. Faltam uns 40, até 50, sei lá. Não sei, faltam uns anos aí. Mas vamos supor que eu viva na totalidade que o Senhor falou. 120 anos e morro. Aleluia. Se eu partir daqui com Cristo, glórias e aleluias, né? Foi 120 anos que valeu a pena ter vivido aqui, porque eu parti daqui para morar com o meu Senhor, né? Num céu aonde eu vou receber uma herança, porque eu e você, nós temos uma herança. Jesus Cristo, ele fala que o Novo Testamento do sangue dele, aleluia, e naquele testamento ele escreveu o meu nome lá e o seu, e não foi escrito com caneta e papel, foi escrito com o sangue dele. Então eu tenho um reino para mim herdar, e você tem um reino para você herdar. Mas supõe que eu parto desse mundo, eu desisto de servir a Deus agora e falo: não quero saber mais de igreja, não vou mais servir a Deus, vou cair nesse mundão, vou aproveitar minha vida, vou beber, vou fumar, vou fazer tudo que todo mundo faz, e eu morro. Aleluia. Então eu vou morrer para o sofrimento, um sofrimento que não tem fim, sem fim. Agora você compara 120 anos que acaba, né, com a eternidade que não tem fim. Quantos milhares de milhares de milhares de anos que vai ser? Então é algo, amado, que nós precisamos analisar e pensar: Senhor, como é que eu estou te servindo? Senhor, o Senhor está feliz comigo? Porque muitas das vezes nós achamos que Deus está feliz conosco. Muitas das vezes nós achamos: não, Deus está feliz comigo sim, porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo. Deus é maravilhoso. Como ele diz que o sol se põe para todos, a chuva vem para todos, aleluia. Mas a diferença que faz é daquele que escolhe servir a Deus, porque, amado, ele vai ter uma herança para receber na glória, aleluia. Então aqui esse jovem rico, ele partiu dali triste, e ele foi ali ficar com as suas riquezas, mas eu creio que ele já morreu há muito tempo, né? Porque quantos anos tem isso, né? Então ele já passou dessa vida, e a riqueza dele com certeza ficou para quem? Ficou, se ele tiver filho, pode ter deixado para os filhos, mas os filhos dele também já morreu, porque quem contou essa história aqui foi Jesus, né? Então quer dizer, os filhos dele também com certeza já deixou aquilo, ou destruiu tudo que o pai construiu, ou então deixou para outros, para os filhos e outros para os filhos, pessoas que não trabalhou para poder adquirir. E está lá desfrutando daquele bem que ele rejeitou Jesus por causa daquele bem. Então é algo, amado, que a gente precisa parar e pensar: será que eu estou sendo insensato? Será que eu estou servindo a Deus verdadeiramente como Ele quer? Como Ele me chamou? Aleluia. Esse jovem rico, ele preferiu as riquezas aqui da terra, e infelizmente, pelo que Jesus falou aqui, ele perdeu a salvação, a vida eterna, o tesouro que Jesus tinha preparado para ele. Então disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que
é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha para você ver. Deus não é contra você ter riqueza, mas uma comparação dessa aqui, você pode ter certeza que é minoria, né? Que Deus vai encontrar. Porque, como Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, agora você imagina, ele disse que do que entrar um rico no reino dos céus. Mas aquela pessoa que ela veio para a presença do Senhor, ela recebeu Jesus no seu coração, e ela cresceu, Deus prosperou a vida dela, e ela tem abençoado a obra de Deus, ela tem servido a Deus, ela tem feito a vontade do Senhor. Ela vai ter uma vida próspera aqui na terra, e também terá um tesouro lá no céu, que nunca vai acabar. Aleluia. Então vale a pena, amado, servir a Deus. Vale a pena nós deixar tudo por causa de Jesus, porque Ele tem tudo o que você precisa. Você não vai encontrar o que você precisa em nenhuma outra pessoa. Só Jesus. Só Jesus pode te dar o que você procura. Ele é a porta, aleluia, que você pode entrar e vai encontrar pastagem, e vai encontrar saída, aleluia. Aí os discípulos disseram para ele, e os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E disse Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Deus pode salvar esse rico. Deus pode. Somente Deus pode fazer isso. Então aqui a palavra do Senhor diz aqui: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Esse 100 vezes tanto, amado, é aqui. E Jesus está falando que vai te dar. Aquele que deixar, tudo isso por causa do amor de Jesus, Ele vai te dar 100 vezes mais do que você tinha, do que você tem. Porque nisso vai estar tranquilidade, vai estar na sua vida a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Você pode até chorar, mas lá dentro de você tem paz, porque é a paz que Jesus dá. Aleluia. Então, amado, tudo que Jesus tem para nós é bom. Então ele diz aqui: vai deixar aqueles que receberá 100 vezes tanto, e herdará ainda a vida eterna. Então quer dizer que esses 100 vezes mais é antes da vida eterna, é aqui na terra. Então Deus pode salvar sim um rico, que ele enriqueceu para a glória do nome dele. Deus não vai te dar nada para você afastar dele, mas aquilo que você entendeu que é de Deus e que está com você para administrar para Deus, esse daí vai ser salvo, vai herdar o reino eterno, porque vai receber Jesus Cristo como seu Salvador e vai servir a Ele de verdade. Mas nós precisamos ter esse entendimento, como que o Senhor tem visto nós aqui na terra, como o Senhor tem olhado para nós, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. Então nós devemos arrepender sim dos nossos pecados, todos os dias nós temos que arrepender e falar com Deus: Pai, no nome de Jesus, se eu fiz alguma coisa nesse dia, se você não tiver lembrado, Pai, me perdoa em nome de Jesus. E quando você for dormir, você fala: Deus, se eu fiz alguma coisa neste dia, se eu feri algum irmão, se eu pequei contra o Senhor me perdoa, que se porventura o Senhor tirar o meu fôlego de vida, o Senhor possa me levar para morar com o Senhor na glória. Então todas as noites, antes de você dormir, é necessário você falar pelo menos isso com Ele. Aleluia. Porque se por acaso, quantas pessoas deitam e não amanhece, Deita e amanhece morta.
não é? Então nós não sabemos o nosso dia, nós não sabemos a nossa hora. Deus, ele não busca por idade e nem por tamanho, ele busca no momento que ele preparou. Aleluia. Mas nós que estamos aqui somos leigos, não sabemos nada disso. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós devemos estar prontos para entrar para o reino dos céus. Amém? Porque Jesus, ele tem um reino para você. Ele tem um reino para você herdar. E ele disse que é a nova aliança que ele fez comigo e com você. Então, amados, vale a pena abrir mão das coisas do mundo. Vale a pena, né, deixar esse mundo sujo para servir a Deus, porque esse mundo tudo vai ser destruído. A palavra de Deus disse que Deus não vai destruir o mundo mais, né, como água. Né, ainda que muitas cidades vocês viram ano passado e está vendo, muita cidade está sendo arrastada pela chuva, né, e acontecendo várias coisas, mas logo Deus coloca o arco no céu e Deus mostra que o sol vai aparecer, né, porque Deus prometeu que jamais ele vai destruir a terra como ele já fez antes, mas agora a terra vai ser queimada a fogo. Então, amado, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos a cada dia olhar para Cristo e desejar mesmo estar na presença dele, porque não vale a pena, amado, ficar no mundo sem saber para onde nós vamos. Então nós temos que ter certeza que nós estamos caminhando, nós estamos trilhando num caminho que nos levará a Cristo. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Essa palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer oração, vou estar passando para o pastor orar para você também. Glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Pai querido, eis aí o teu povo. Ah, meu Deus, eu sei que o Senhor não faz questão de quantidade, mas o Senhor quer qualidade. E o Senhor diz na sua palavra que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estaria presente. Então, Deus, eu sei que o Senhor está aqui através do teu Espírito Santo, porque o Senhor já falou comigo. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo nós te peço que o Senhor visita cada um dos meus irmãos agora e das minhas irmãs, que o Senhor toque também nas crianças nessa noite. A Deus, que o Senhor venha abrir o céu, Deus, aqui a nosso favor, e que o Senhor venha abençoar a nossa vida, Senhor.